poderia falar sobre a relação do uso de antibióticos e corticoides antes da TEC, da transferência de embrião, e falha de implantação? É um tema super relevante porque nós englobamos aquela investigação das possíveis falhas de implantação de um embrião. E a gente tem que considerar, dentre vários fatores possíveis, a probabilidade de que o microbioma, ou seja, aquela alteração de algum crescimento anormal de uma bactéria, possa gerar de impacto na receptividade do endométrio. E também temos que pensar em fenômenos imunológicos, como que a resposta imunológica da paciente frente ao embrião poderia ser controlada com algumas medicações, como por exemplo o uso de corticoide. Então é válido pensar que, quando eu tenho repetidas falhas de implantação, eu não tenho uma causa definida para isso, eu lanço mão de medidas empíricas, na onde eu posso fazer alguns tratamentos com um raciocínio lógico, um raciocínio biológico, como o controle do microbioma, em que a gente pode fazer o uso de antibióticos sistêmicos por via oral, seja antibiótico com uso via vaginal também em associação, para o controle dessa microbiota e microbioma, diminuindo uma possível interferência na receptividade do endométrio, e também, em algumas situações, lançar mão de algumas medidas que possam nos ajudar, ou pelo menos entendemos que assim seria, no controle da resposta imunológica, em que entra-se o uso dos corticoides ou glicocorticoides. Não há uma evidência tão clara sobre o êxito, o sucesso no uso dessas medidas, mas elas podem ser pensadas pelo profissional que está acompanhando o caso, se ele entende que sim, que essas medidas podem fazer a diferença. Quando falamos a respeito da resposta imunológica da mulher frente ao processo de implantação do embrião, nós temos que considerar vários fatores. Dentre eles, qual que é um super significativo? A célula imunológica que está ali mais abundante e que vai ter uma resposta frente à implantação do embrião é a chamada célula natural killer. Essa célula, ela representa em grande parte a resposta imunológica da paciente e vai combater o que no embrião? O que alerta essa célula natural killer de que ela deve agir, e aí ela pode ter uma ação exagerada ou uma ação abaixo do ideal e isso interferir no processo de implantação? É que o embrião, ele carrega consigo, normalmente, metade do material genético de origem do futuro pai, ou seja, do gameta masculino, do espermatozoide. E a hora que esse embrião ele se implanta, ele apresenta para a célula imunológica no útero, no endométrio, um antígeno embrionário humano que pode interagir de uma maneira a intensificar a resposta dessa célula natural killer ou não, ou torná-la indiferente. E isso poderia afetar a resposta e a implantação, a resposta imunológica e, portanto, a implantação do embrião, se ele implanta ou não. Isso a gente tem que levar em consideração que eu deveria tomar alguma conduta frente a essa possibilidade. Só que qual que é o raciocínio que nós temos que ter? Que se eu estou dando uma carga genética que vai ser reconhecida como estranha pelo endométrio, pela célula imunológica, qual que é o raciocínio mais simples e que é o efetivo na prática médica, na prática clínica? Que quanto menor essa carga antigênica, essa carga apresentada como um corpo estranho para o útero seja, menor é o risco de termos algum desfecho negativo. É daí que vem a ideia também, dentre várias outras razões, de fazer a transferência de um embrião único, para que a gente diminua o impacto dessa interação imunológica. Essa é uma curiosidade interessante, em que a gente tem o chamado KIR, que é o receptor da célula natural killer, interagindo com o antígeno embrionário humano, que é apresentado pelo embrião, que carrega consigo parte do material genético do óvulo.